Boa noite, professor Robson Bastos. Eu e meu grupo iremos falar um pouco sobre o documentário O Dia que Durou 21 Anos. Meu grupo é composto por Davidson Rabelo, Thiago Azevedo e Gabriel Dias. O documentário é baseado no livro de mesmo nome escrito pelo jornalista e escritor Luiz Alberto Muniz Bandeira. O documentário utiliza uma extensa pesquisa de arquivos, incluindo documentos desclassificados pelo governo dos Estados Unidos, para investigar o papel desempenhado pela CIA e pelo governo norte-americano no apoio do golpe militar de 1964 no Brasil. O documento apresenta uma narrativa detalhada e documentada sobre o golpe militar de 1964 e os 21 anos de regime militar que se seguiram, e nele fornece informações cruciais sobre os eventos, as circunstâncias e os atores envolvidos neste período, permitindo uma compreensão mais precisa dos acontecimentos. Começamos com o contexto histórico e antecedentes do golpe, o início. O documentário começa contextualizando a situação política e social do Brasil na década de 1960, destacando os movimentos de esquerda e direita que polarizavam o país, explorava as tensões entre o presidente João Goulart e os setores conservadores da sociedade brasileira, e bem como as preocupações dos Estados Unidos sobre uma possível influência comunista na América Latina. Analisa o apoio dos Estados Unidos aos setores anti-Goulart, incluindo financiamento de grupos de oposições e ações da CIA para minimizar o governo democrático. Boa noite, eu me chamo Gabriel e darei continuidade sobre o que estamos falando sobre o documentário do Dia que Durou 21 anos. Um pouco mais por meio do documentário é falado sobre o golpe militar de 1964, instauração da ditadura e a política da época. Detalhe, os eventos que levaram ao golpe militar de 1964, incluindo a mobilização das Forças Armadas, a pressão da elite empresarial e o clima de instabilidade política. Examinando o papel dos Estados Unidos no apoio direto ao golpe, incluindo o envolvimento da CIA na articulação e financiamento de grupos golpistas, mostra desculpa, a deposição de João Goulart, a instauração de um regime militar e a suspensão das liberdades democráticas, como a censura à imprensa e a perseguição de opositores políticos. O contexto político da época inclui as tensões entre grupos de esquerda e de direita, as disputas de poder e as influências internacionais. Ele também nos ajuda a entender as motivações e estratégias dos militares e dos apoiadores do golpe, bem como as consequências políticas, econômicas e sociais que o regime militar trouxe para o Brasil. Além disso, o documento revela informações sobre a censura, perseguição política, violações dos direitos humanos e a resistência da sociedade civil durante o período do regime militar. Isso nos permite ter uma visão mais ampla das experiências individuais e coletivas vivenciadas pelos brasileiros durante esse período. Em uma análise política, o documento fornece uma análise política profunda dos bastidores do golpe militar de 64. Ele revela os interesses e as estratégias das potências estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, na influência e o apoio ao golpe. Essa perspectiva nos ajuda a compreender as complexas relações internacionais da época e como esses fatores desempenharam um papel significativo na história. E sendo assim, eu finalizo um pouco do contexto sobre o documentário na parte mais medial dele e daria continuidade para o meu colega que vai finalizar sobre as explicações sobre o documentário. Meu nome é Davidson e darei continuidade ao documentário. Mais para o final do documentário, temos a resistência e as consequências da ditadura. Abordando a resistência popular ao regime militar, incluindo manifestações, greves e movimentos de guerrilha urbana e rural. Examina a repressão do regime militar também, incluindo torturas, prisões e desaparecimento forçado.
numa análise, o processo de abertura política na década de 1980, culminando na eleição de Tancredo Neves e da promulgação da Constituição de 1981. E sobre as cicatrizes deixadas pela ditadura militar na sociedade brasileira, inclui questões como reconciliação, memória histórica e justiça para vítimas de violações dos direitos humanos. Em resumo, o documento O Dia que Durou 21 Anos proporciona uma compreensão mais complexa e detalhada da história do Brasil ao explorar os eventos e as consequências do golpe militar de 1964 e do regime que se seguiu. Além disso, o filme também examinou as consequências do regime militar para a sociedade, incluindo a repressão política, a censura à imprensa, a violação dos direitos humanos e os movimentos de resistência. Ele oferece uma visão crítica e esclarecedora de um período histórico controverso na história do Brasil. O último ponto de vista é a reflexão social. O documentário também permite uma reflexão sobre os impactos sociais do regime militar no Brasil. Ele apresenta depoimento e relatos das pessoas que viveram sob o regime, expondo as violações dos direitos humanos, perseguições políticas e também a censura. Essa perspectiva nos ajuda a compreender as experiências individuais e coletivas durante esse período turbulento da história brasileira e a refletir sobre os desafios enfrentados na busca pela verdade e justiça. Bom, esse foi o nossa resenha, nosso podcast sobre o documentário. E é isso. Muito obrigado por ter escutado até agora.